Fala, galera! É muito bom quando o Fluminense joga sábado e vence o jogo, né? Porque aí o nosso final de semana fica tranquilo, fica suave. E olha que nessa semana agora a gente não vai nem ter que esperar uma semana inteira pro Fluminense jogar. Graças a Deus voltaram os jogos no meio de semana. Graças a Deus tem Libertadores. E amanhã de manhã, segunda-feira, eu vou estar embarcando pra Argentina para poder acompanhar o Fluminense lá de pertinho e trazer o máximo de notícias, informações pra vocês, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou dar minhas notas dos jogadores, que eu não fiz isso na live de ontem, eu falei que faria hoje. Então eu vou dar aqui a nota individualmente, cada atleta. Mas o foco principal desse vídeo aqui é a entrada criminosa que o lateral esquerdo, Dodô, deu no nosso queridíssimo Ione Gonzalez. Aquela entrada foi brutal. Na hora da pancada, lá do Maracanã, do setor sul, deu pra ver ele se contorcendo de dor. O Alanzinho, coisas de criança, né? Ele parece uma minhoca, porque ele rastejava, ele rolava. Falei, cara, o cara deve estar sentindo muita dor, não tem como ser encenação, né? E nem cartão amarelo, péssimo árbitro da partida. Cartão amarelo que o que não faltou pro Fluminense foi cartão amarelo, né? Ele distribuiu, se não me engano, 6 cartões amarelos para atletas do Fluminense. E no lance daquele, nem cartão amarelo. O VAR? Tinha VAR no jogo de ontem para esse lance? Eu acho que não, que o VAR também não chamou. Todos os tricolores que eu converso, ontem na live, nos comentários do vídeo, meus amigos, grupo do WhatsApp, Tropa do Sentimento, consideram aquela falta uma falta brutal, no mínimo, na pior das hipóteses, para cartão amarelo. Mas para mim aquilo ali é lance para vermelho, né? E aí, galera, não importa se foi intencional ou não intencional. Não interessa se foi com... A maioria das entradas brutais no esporte, no futebol, elas são sem intenção. Mas na Marinha a gente tem um ditado que o excesso de força mata o combatente. Então se você entra com excesso de força numa jogada, machuca o teu companheiro, você tem que ser punido com cartão vermelho sim. Mas sabe o que mais me surpreendeu na noite de ontem? É que o nosso treinador, o Diniz, falou que aquilo ali não foi falta para cartão vermelho, que talvez um amarelo, que fosse um amarelo, porque seria um segundo amarelo do Dodô e ele seria expulso na partida. Mas me chamou muito a atenção o fato do Diniz falar que se ele fosse juiz, ele também não expulsaria, porque ele não viu maldade no Dodô. Ora bolas, desde quando tá escrito que só pode ser vermelho se ele tiver intenção, se ele tiver maldade? Sem querer também é falta, Diniz. Sem querer também é motivo para expulsão, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui agora. Mas, Ione Gonzalez, vamos rever o lance? Olha esse pisão, nossa, rapaziada. E vale, senti tudo isso realmente, que ele é física ali do Ione Gonzalez, porque a imagem, se nossa, isso é aí não é cartão vermelho, olha isso, gente. Machucou o Ione Gonzalez seriamente, tá? A não lesão do atleta é o mais importante. Tomara que não tenha sido uma lesão grave, não tenha. Para saber a gravidade da lesão. Vou colocar de novo aqui. Pisão. Olha, Gonzalez, vamos rever o lance? Nossa, e vale, senti tudo isso realmente, que é física ali do Ione Gonzalez, porque a imagem, nossa, é horrível. Olha isso, gente. Começou o jogo ontem. A não lesão do atleta é o mais importante. Tomara que não tenha sido uma lesão. E que me chamou muita atenção foram essas palavras aqui do Fernando Diniz. Em relação ao lance, infelizmente, no lance pro VAR, fica um lance muito feio. E o Samuel, por exemplo, no Campeonato Carioca, foi expulso por muito menos. O Rodinei, naquele jogo lá atrás, que a gente lembra aí, acho que o Campeonato Brasileiro 2020 foi também expulso num lance parecido. Não vejo intenção nenhuma do Dodô. Se sou árbitro, eu não expulsaria. Não tem intenção, é mínima. Machucou para si. Nem foi imprudência nada. O Johnny foi mais rápido. Cara, isso me chama muito a atenção. Eu, se fosse árbitro, não expulsaria. Eu pergunto a você que tá aí do outro lado assistindo, tá? Com toda a sinceridade do mundo. Deixa aqui nos comentários. Você expulsaria o Dodô por essa entrada? Por cima da bola, no tornozelo, com risco de quebrar o pé do seu companheiro? Companheiro não, colega de profissão, né? Você expulsaria? Você daria só amarelo ou você faria que nem o árbitro? Você não daria nada nesse lance? Independente do time que você torça, nós temos torcedores de muitos clubes aqui, graças a Deus, e eu te convido, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, mesmo sendo torcedor de outro clube, que seja do Santos. Você, como um apaixonado por futebol, você não marcaria nada nesse lance? Você não daria amarelo, vermelho, nada? É sério isso? Deixa aqui nos comentários, tá? Não importa a sua opinião, seja transparente, seja honesto consigo mesmo, e deixa aqui nos comentários.
É um lance talvez assim para amarelo e tal. Se eu sou árbitro, eu não expulsaria, como não expulsaria jamais o Samuel Xavier, nem sonho. O Samuel Xavier desses lances, o Samuel foi o mais inocente de todos, o Ayrton Lucas. Tanto é que o Johnny saiu machucado por conta da lesão. Mas o lance em si, quando vai mostrar no VAR, e que eu estava perto do lance. Então parece, quando vai de câmera muito lenta, parece que o cara vai quase com a intenção, com muita imprudência, para poder machucar. Eu não vi dessa forma, tá? Eu isento, não teve maldade. Quando não tem intenção e maldade, eu não acho que tem que ter expulsão. Por mais que o lance fique feio, eu não vi intenção nenhuma do Dodô em entrar ou assumindo um risco que poderia machucar. Eu achei que ele foi atrasado e acabou fazendo uma falta muito feia. Quando não tem intenção, eu acho que não tem que expulsar, mesmo quando machuca. Cara, é impressionante isso, galera, na boa. Eu tô meio que impressionado, eu tô meio que assustado com essa declaração aí do Diniz, tá? Ele perdeu um jogador, o Ione Gonzalez saiu machucado, com suspeita de risco de lesão ligamentar, fratura, tomara que não seja nada, mas tem um risco ali de ter uma lesão de estrutura séria. E você imagina na cabeça do Ione Gonzalez ele ouvindo o treinador dele, não, se eu fosse árbitro eu também não expulsaria. Cara, é inacreditável essa declaração do Diniz. Me deixou bastante assustado e até preocupado com o que possa estar passando na cabeça dele. Tá? Algumas pessoas levantaram ontem na live a seguinte questão: será que isso aí já é um conflito de interesses? É o Diniz não falando mal da arbitragem pela arbitragem ser da CBF e ele hoje ser funcionário da CBF? Será? Fica aqui um ponto de interrogação e eu deixo pra você responder, tá? Mas, cara, eu quero a tua participação massiva aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero que esse vídeo aqui bata o recorde de comentários. Porque eu quero que cada pessoa, e graças a Deus nossos vídeos dão milhares e milhares de visualizações, 10, 15, 20 mil visualizações. Eu quero que todo mundo que assista comente, deixe a tua opinião aqui. Será que eu tô viajando? A minha preocupação é à toa, a minha chateação com o Diniz nesse caso aí é à toa? Ou eu tenho razão, ou ele tem... Quem tá certo nessa história aí? Não era pra vermelho mesmo esse lance aí? Não era pra vermelho? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, tá bom? Vou dar as notas aqui pros jogadores do jogo de ontem, tá? Que eu fiquei devendo isso na live, falei que eu faria isso hoje. O Fluminense não fez uma apresentação espetacular, mas eu acho que fez um jogo seguro, um jogo totalmente sob controle. Eu acho que o Diniz ele conseguiu anular bem as principais armas do Santos. O Diniz ontem fez um bom trabalho, na minha opinião. E aí, pra você que é Dinizete, tá? E aí fica aqui enchendo o saco, que não pode falar mal do Diniz. Aí se fala mal do Diniz, você deixa de assistir o canal, cancela a inscrição. Deixa de ser imaturo, né? Deixa de ser crianção, deixa de ser bobão. Aqui a gente elogia e critica na mesma proporção, tá? Então eu acabei de fazer aqui uma crítica severa ao Diniz. Tô muito chateado com essa declaração que ele deu, não tô entendendo nada. E na sequência eu estou elogiando e dizendo que ele fez um bom trabalho ontem, tá? Então você que chegou até aqui ao vídeo, porque tem gente que só vai assistir aquela parte, a parte das notas não vai assistir. Se você chegou até aqui e é Dinizete, é fã do Diniz, deixa de ser bobo, imaturo, tá? Saiba ouvir críticas, saiba ouvir elogios, da mesma proporção. Vamos parar com essa bobeira, vamos crescer um pouquinho, né? Porque às vezes eu escuto isso, amigo, não, André, porque eu parei de te assistir durante uma semana porque você estava muito crítico. Porra, tudo bem, quer parar, para, mas qual a necessidade disso, cara? Essa geração agora não tá sabendo ouvir o contraditório, né? Ela só quer ouvir aquilo que ela pensa. Se ela ouvir algo diferente do que ela pensa, ela já exclui. Fura a bolha, sai da bolha, né? Vamos conviver numa sociedade que pensa diferente, se comporta diferente, e não tem problema nenhum, desde que seja sempre dentro da legalidade, ok? Vamos às notas, então. Goleiro Fábio. Como é que eu dou a nota para um goleiro que não trabalhou, que não fez defesa? Tá? O Fábio não fez defesa nenhuma. O Santos não chutou uma bola no gol ontem. Então, assim, eu vou dar uma nota 7 pro Fábio, mas por que a nota 7 pro Fábio? Porque ele é um goleiro alto nível. E tava lá pronto, mas não trabalhou. Então o Fábio não trabalhou. Nota 7, porque ele é um goleiraço. Quando a gente precisa, ele tá lá pra defender. Mas fez nada ontem, tá? Pode pegar o uniforme e levar lá pra Argentina e usar sem lavar, porque nem sua. Beleza? Samuel Xavier, muito participativo. O Fluminense joga muito pelo lado direito. E o Samuca tem se apresentado cada vez mais pro jogo.
erra e acerta. Ele erra, às vezes, muito passe e tal, um cruzamento. Porque ele participa muito do jogo, ele participa mais do que os outros jogadores. Então ele tem números maiores, mais acentuados em relação a todos os quesitos, porque ele participa muito, ele pega muito na bola. Então, pro jogo de ontem, eu vou dar uma nota aqui 7.2 pro Samuel Xavier. Tá? Não fez uma partida exuberante, não deu assistência, não fez gol, mas participou muito. Pra mim, tá entre os 5 melhores laterais direitos do Brasil, nota 7.2 pra ele, tá? Minha avaliação pra dupla de zaga, pessoal, é praticamente a mesma em relação ao primeiro tempo, tá? Nino e Marlon. O Nino, zagueiraço, nível seleção brasileira, mas teve muito pouco trabalho. Conseguiu anular bem as jogadas ofensivas do Santos. Nota 7 pro Nino, que fez uma partida ok, tá? O Marlon, voltando depois de 2 meses sem jogar, ainda carece de ritmo de jogo, jogou mais de volante do que de zagueiro, porque o Fluminense, o Santos quase não atacava, não fazia marcação linha alta, e você viu o Marlon o tempo todo no meio campo ali, tentando distribuir jogada. Então, o Diniz falou na coletiva que ele sentiu um incômodo na coxa, não é lesão, não é nada, mas sentiu um incômodo, por isso que tirou ele. Vou dar uma nota 6 para a reestreia do Marlon, mas é um grande zagueiro, vai nos ajudar muito. Diogo Barbosa, para mim, tem sido uma grata surpresa, tá? Não só no jogo de ontem, no jogo contra o Curitiba, ele foi o melhor do time, na minha opinião, no jogo contra o Curitiba. Ontem fez uma partida muito bacana também. Vou dar a mesma nota que eu dei pro Samuel Xavier, 7.2. Tá? O Diogo Barbosa está me agradando muito e está me dando tranquilidade em relação quando o Marcelo não puder jogar, que nós não teremos problemas ali na lateral esquerda, aquela lateral esquerda amaldiçoada, né? André, primeiro tempo jogando de volante, segundo tempo jogando de zagueiro. Ou seja, é um jogador que faz dupla função no time e vai muito bem nas duas, tá? Então o André é um jogador altíssimo nível, não fez uma partida espetacular, exuberante, mas pelo fato de ele exercer 2 funções dentro do jogo e as 2 com brilhantismo e segurança, eu vou dar uma nota 7.3 pro André, tá? Martinelli, ex-cão guia, agora cão de guarda. Impressionante como é que o Martinelli mudou o comportamento. Cara, eu fico muito feliz com isso. Porque eu sempre elogiei o Martinelli no quesito qualidade. Eu falava, o Martinelli tem qualidade, mas ele é um leite com pera, criado pela avó, cão guia. Por quê? Porque ele não dava combate, não fazia falta, não fazia intercepção, não fazia bloqueio, não fazia nada. Ele saía do jogo acabado, suado, com o tupete lá, com o cabelinho penteado no lugar. Porque não tinha choque com o adversário, não dava carrinho, não brigava. Esse Martinelli morreu, não existe mais. Entrou o Martinelli agora, cão de guarda, pitbull. E o Martinelli trabalhou muito no meio-campo ontem e foi um dos pilares para nossa defesa não sofrer com o sistema ofensivo do Santos, que é forte. Marcos Leonardo é um excelente jogador, tá? Então minha nota pro Martinelli vai ser a mesma nota do André, 7.3. Acho que merece. Colocar o Martinelli no mesmo nível do André é um baita elogio pro Martinelli. E ele merece, tá? Qual foi o outro jogador do nosso meio campo ontem? Léo Fernandes, que na verdade não jogou no meio campo, né? Porque o Léo Fernandes, o Diniz falou muito bem isso na coletiva. O Fluminense jogou ontem no 4-2-4. O Fluminense tinha o Martinelli e o André no meio, e o Ares e o Léo Fernandes pela direita, o John Ares e o Léo Fernandes pela direita, lá do outro lado o Ione Gonzalez. Então assim, o Fluminense ele não atuou com o Léo Fernandes atuando no lugar do Ganso, ele não fez a função de camisa 10, tá? Léo Fernandes errou praticamente tudo que tentou e ainda perdeu um pênalti. Critiquei bastante o Diniz durante o jogo, pelo fato de a falta de comando e tudo mais, ele não deveria ter deixado o Léo Fernandes bater, mas na coletiva o Diniz falou que o Léo Fernandes está na hierarquia dos cobradores de pênalti, que ele treina muito bem, é o jogador do elenco talvez que mais bata bem na bola e que sim, a partir de agora ele é um dos cobradores. Na live trouxeram informação que dos últimos ele era o cobrador oficial do Toluca e dos últimos 16 pênaltis, se eu não estou enganado, ele tinha convertido 14 e perdido 2. Perdeu o terceiro ontem. Ou seja, não é culpa do Diniz, já isentei ele na live de ontem, tô falando a mesma coisa aqui agora, mas o Léo Fernandes não fez a sua estreia como titular, uma estreia boa não, tá? Jogou mal, não fez nenhum grande lance, não finalizou de fora da área e perdeu um pênalti. Nota 5 pra ele, então. Não foi bem o Léo Fernandes, tá? Ione Gonzalez. Se eu não me engano, é a estreia dele como titular e é o terceiro jogo que ele atua, né? Ele entrou nos 2 jogos anteriores e, se eu não tô enganado, e ontem foi o terceiro jogo dele. Pra mim, já ganhou a vaga de substituto imediato do Keno, por exemplo.
Atacante. Atacante reserva. Pressão do atacante, seja do lado do outro. Pra mim, o Ione Gonzalez já ganhou essa vaga. Tomara que a lesão não tenha sido grave, tomara que não tenha pego o ligamento, nenhuma estrutura óssea, porque o Ione tá se mostrando mais importante do que o Lelê. Em 3 jogos, o Ione Gonzalez está se mostrando mais importante do que o Lelê, que tá aí desde o início do ano, tá? Tô gostando muito do Ione Gonzalez. Olha que foi uma contratação que eu coloquei aqui como esdrúxula, bizarra. Ele ontem poderia ter marcado um bonito gol de cabeça, deu uma cabeçada, uma testada de olho aberto, colocada. Infelizmente não saiu o gol. Mas eu tenho gostado muito da participação do Ione. Tem muito para melhorar ainda e, repito, espero que essa lesão não o tire do próximo jogo, porque ele vai ser importantíssimo lá na Argentina, na minha opinião, se o Fluminense precisar de um jogador reserva ali para entrar ao longo do jogo, tá? Então eu vou dar uma nota 6,5 para ele, que para mim é uma nota alta, para um jogador que marcou 3, 4 gols nos últimos 4 anos, mas está se mostrando que pode ser muito importante, ok? John Arias, para mim o melhor jogador do Fluminense na partida e um dos melhores jogadores que atuam no futebol brasileiro hoje. Eu coloco o Arias entre os 5 jogadores mais importantes, melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade, tá? Impressionante, o Diniz também falou que na coletiva falou que ele faz a diferença, que ele pediu para ele participar o máximo das jogadas possível, para ele estar ligado e tal, e elogiou, falou que ele fez isso, tanto na parte com bola quanto na parte sem bola. Então, cara, nota 8,5 pro John Arias, melhor jogador da partida disparado, tá? 8,5. É o motorzinho do nosso time. Quando esse cara tá aceso, o Fluminense, bum, cresce muito. E para encerrar as notas, Germancano. Germancano que fez o gol, faz o L e parou por aí. O Cano tava apagadíssimo, não tinha pego na bola até então. Oportunista, artilheiro do Brasil. Nenhum jogador no Brasil fez mais gols do que o Germancano. São 28 gols até agora. Igualou o número de gols do Fred no novo Maracanã. Tá achando que é pouco? Ele igualou o número de gols do Fred no novo Maracanã, tá? Então, assim, vou dar uma nota 7,8 pro Germancano. Porque ele só fez o gol, mas só fez o gol. Que todo jogo ele só faça isso, né? Só nos deu o gol da vitória. Mas o Cano ainda vive uma fase técnica ruim. Teve um lance que ele tava de costas pro gol do Santos, ele foi matar a bola, ele deu um passe, ele pegou a defesa do Fluminense extremamente desprevenida, aberta, e ia dando um contra-ataque que poderia ser fatal pro Santos. A sorte que eu não lembro qual foi o jogador no nosso meio campo, conseguiu interceptar e corrigir o lance. Não tá bem tecnicamente o Germancano, mas fez o gol da vitória e é isso que a gente espera dele. Então, essa nota aí, vou dar nota 7,8. 7,8 pro Germancano, tá? E para encerrar pro nosso senador, Fernando Diniz, repito, acho que ele fez um bom trabalho, tá? Fez um bom trabalho, conseguiu fazer um Fluminense ali que conseguiu dominar o jogo e finalizar. O Fluminense teve 9 finalizações ao gol do Santos, tá? E não sofreu nenhuma no seu gol. Então vou dar uma nota 7,5 pro trabalho do Diniz no jogo de ontem. Tem muita coisa para melhorar, mas como a gente tá avaliando somente o jogo de ontem, nota 7,5. Tá legal? O vídeo acabou ficando maior do que eu esperava, 18 minutos, mas é isso. Tamo junto, galera. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Se não tiver deixado o like, deixa agora. Se inscreva no canal e compartilha pra geral aí, tá legal? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Saudações tricolores. Tamo junto.